Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 42. Eu sei que nós já tivemos por um tempo em pé, mas aqueles que ainda puderem estar em pé para nós lermos a palavra do Senhor. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como a ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Vamos todos repetir a última parte. Vamos todos ler o versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Senhor, estamos aqui diante de ti, Pai, expostos à tua palavra e sedentos, ó Deus, de ouvir, de que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor ministre aos nossos corações. Não somente aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor realmente precisa falar para cada um de nós. Para que haja transformação dentro do nosso ser. Para que haja mudança de mente, Senhor. Para que o nosso comportamento seja afetado. Para que a nossa fé seja vivificada. Para que o nosso corpo cansado encontre restauração e renovo em Ti, Senhor. Para que a Tua palavra enche de gozo e alegria aquele que hoje adentrou aqui abatido. Porque, Senhor, assim como orou esse salmista, o Senhor também é o nosso Deus. O Senhor também é a nossa rocha e é a nossa força, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar. Meus irmãos, antes mesmo de nós pensarmos tirar daqui algumas reflexões desse salmo, a título mesmo de introdução, acho válido ainda dizer que, como a semelhança do Pentateuco, os salmos, eles também são divididos em 5 livros. E é curioso que hoje nós estamos diante do Salmo 42, que inicia, então, o segundo livro desses salmos, não é? Que vai do Salmo 42 até o 72. Depois, outra coisa,
outro aspecto assim curioso é que o Salmo 42, na maioria, de acordo com os manuscritos hebraicos, ele anda junto com 43. É um único salmo, não há essa divisão. Talvez dividiram, não sabe ao certo, mas se calhar por uma questão litúrgica, mas ele é entendido e compreendido como um único salmo, tanto o Salmo 42 como o Salmo 43. E ele sustenta essa ideia justamente porque há uma menção do mesmo versículo que nós lemos no 42, no 43, no seu término, no seu fim. Se nós formos ao capítulo, então, 43, versículo 5, nós vamos ler: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Também nós vemos que esse salmo é um salmo de lamento, mas também é um salmo que expressa o amor que aquele salmista tinha, tanto em estar na casa de Deus, como também pela presença de Deus. E realmente é um salmo muito rico, é impossível nós esgotarmos tudo aquilo que ele pode nos trazer de mensagem aqui nessa tarde, mas eu quero refletir hoje com os irmãos nesse sentido de lamento e da perspectiva que nós temos de Deus quando estamos a viver dias de sofrimento, dias de angústia, dias de lamento. Por quê? A dificuldade, a luta, a tribulação, aquilo que nós quisermos falar, nós já sabemos que isso é inerente à vida do ser humano. Mas mais do que isso, esses dias de dificuldade, esses dias de lamento, são dias que realmente nós mostramos quem nós somos, nós mostramos em quem nós cremos e nós mostramos também naquilo que nós esperamos. E portanto, acaba por ser válida uma reflexão nesse sentido. Mas o mais curioso também desse texto é porque nós temos aqui o salmista, incluindo os versículos do capítulo 43, a chamar e a falar pelo nome de Deus 20 vezes. Ou seja, se nós formos contar desde o 42 até o 43, nós vamos ver aquele salmista repetir Deus, 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 por 20 vezes. E isso realmente me chamou a atenção, porque era uma oração mesmo de lamento. E eu pensei, qual é a perspectiva desse homem, em tanto sofrimento, a clamar a Deus assim por tantas e tantas e tantas vezes? Qual era a perspectiva que ele tinha de Deus? Então, para isso, nós vamos pensar nesse salmo em 3 partes, sendo a primeira parte o salmista vendo esse Deus como Deus que ele anseia, como Deus que ele deseja. Depois dos versículos 6 até o versículo 8, nós vamos ver o Deus que o salmista se lembrava. O salmista, em seu lamento, ele se lembrava de Deus. E depois, os últimos versículos, então, do 9 até o 11, nós vamos ver o Deus em que o salmista se alicerçava, se apoiava. Então, a começar pelo versículo 1, nós vamos ler: como servo brama pelas correntes das águas, ou em outras versões vai trazer a corça, como a corça anseia por águas correntes, assim suspira a minha alma por ti. Aqui é muito clara a utilização da comparação, da metáfora que esse salmista usa. O que ele quer exprimir aqui, todo mundo já sabe assim que olha, é realmente esse anseio, essa necessidade, esse desejo que ele tem pela presença de Deus. Mas muitos quiseram esmiuçar isso ainda mais e querer entender por que ele comparou esse anseio, esse desejo dele pela presença de Deus, com um servo ou com uma corça. E há quem diga que, se calhar, o salmista imaginou um ambiente realmente que o cercava de seca, não é? De seca, e que aquela corça, aquele animal, necessitaria tanto de água para se hidratar, que ele, então, fez essa comparação de necessidade. Mas há outros que dizem que talvez esse animal estivesse numa situação de perigo, não é? Estava ali a fugir dos seus predadores, já muito assim cansado e cheio de sede, então era por isso que ele buscava e desejava por essas águas correntes. Outros vão dizer que essa corça tem
uma característica peculiar de necessitar de água, ou seja, seria uma necessidade natural, porque uma vez que a sua pele fica ressecada, ela exala então um odor muito forte, e esse odor atrai os seus predadores, e se ela não tiver uma água onde ela possa realmente se submergir, entrar, beber, saciar dessa água, ela torna-se uma presa fácil. Independentemente de qual tenha sido a intenção do salmista, quando ele diz de fato que a necessidade que ele tem pela presença de Deus é comparada da corça que anseia por água. Nós não temos aqui como precisar, porque ele usou a corça. Mas, independentemente disso, fica claro o desejo e a busca incessante daquele salmista pela presença de Deus. E é interessante nós começarmos a ler um salmo de lamento, de dor, de sofrimento, em que não há uma petição imediata para que aquele problema seja resolvido, mas o que aquele salmista busca, em primeiro lugar, é a presença de Deus em sua vida. E a partir disso, nós vamos ver alguns aspectos que também nós devemos aplicar na nossa vida quando se diz em buscar a presença de Deus. A primeira coisa que nós vamos enxergar através do texto desse salmista é que buscar a presença de Deus não significava cumprir com um ritual religioso. Aquele salmista não ia à presença de Deus como se ele estivesse a cumprir o TPC. Sabe, quando ainda andávamos na escola, mas ainda quem ande na escola, e o professor diz assim, olha, para isso você terá de fazer essas e essas tarefas. E ele chega, e o que o aluno mais quer logo se livrar daquilo, não é? Ou para jogar videogame, ou para correr, ou para andar de bicicleta, ou para estar no telemóvel. E às vezes nem reflete, nem estuda, nem aproveita aquele tempo para relembrar o conteúdo, não é? Voltar naquilo que Não, o que ele quer é responder logo aquilo ali para se ver livre. E muitas vezes, meus irmãos, há quem haja da mesma maneira no que diz respeito à palavra do Senhor. Mas quando aquele salmista diz que ele ansiava a presença de Deus, ele não estava ali disposto simplesmente a cumprir um ritual religioso. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Nós temos que fazer tudo isso mesmo, mas não de uma maneira mecanizada. Não de modo ritualizado. O que nós devemos fazer é realmente ler a palavra com os nossos olhos, mas o nosso coração tem que arder por causa dessa palavra que nós estamos lendo. Realmente os nossos lábios devem proferir adoração, louvor e petições também ao nosso Deus em forma de oração, mas o que nós temos que levar junto com isso diante de Deus é um coração quebrantado e contrito, o qual Deus não vai desprezar. Isso é ansiar pela presença de Deus, isso é querer a presença de Deus. E depois, mais adiante, nós vamos ver que o salmista deixa muito claro que a presença de Deus estava acima de qualquer outra coisa que ele pudesse desejar ou ele pudesse ansiar, ou que ele até precisasse. Nós temos uma verdade aqui, é que as bênçãos de Deus não substituem o próprio Deus. Há muitos que gostam de ouvir falar sobre Jesus. Há muitos que até dizem que realmente existe um Deus, mas ele quer esse Deus quando ele precisa de alguma bênção. Ele quer as bênçãos de Deus, mas ele não quer o Deus das bênçãos. E isso não fica muito atrás, isso já vem de muito tempo atrás, no entanto que hoje na escola bíblica dominical, o Quinzé até mencionou e eu disse, cala-te Quinzé, no meu pensamento, já está a pregar. E ele nem sabia. Mas ele realmente mencionou a situação daqueles que estavam com Jesus, que iam com Jesus, que acompanhavam Jesus, mas que só tinham um interesse, que era o interesse de comer o pão. Mas não queriam reconhecer e receber o pão vindo do céu. E João,
no seu evangelho, ele vai escrever assim: Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Nós não queremos saber disso. Nós só queremos comer o pãozinho e o peixinho. Então disse Jesus aos seus discípulos, aos 12, quereis vós também retirar-vos? Vocês também só querem saber desse pão? E Simão Pedro respondeu então assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, é verdade que nós carecemos das bênçãos do nosso Deus. Porque ainda vivemos aqui nessa terra. Mas será chegado o dia que nós não estaremos mais aqui. E para esse depois, só existe um pão que veio do céu, Jesus Cristo, que pode alimentar as nossas almas para que nunca mais nós tenhamos fome. Esse pão físico que nós comemos resolve as nossas necessidades aqui. Mas a necessidade da nossa alma, a necessidade espiritual que o homem tem por causa do pecado, só o pão vindo do céu pode suprir. Não podemos esperar nada além para a nossa vida, se nós não crermos que Jesus Cristo é o Senhor. A salvação e a redenção que o homem, que o pecador necessita, ele só vai encontrar em Jesus Cristo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E depois nós vamos ver no versículo 2, o salmista dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrareis e me apresentarei ante a face de Deus? Qual que é o motivo de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanto lamento desse salmista? É o fato dele não poder ir ao templo, dele não estar no templo, dele não cumprir com a peregrinação que ele costumava fazer, porque ele deixa claro que ele costumava ir, que ele costumava fazer, que ele costumava estar em Jerusalém, que ele costumava adorar a Deus juntamente com os seus irmãos. Nós não sabemos explicitamente o motivo pelo qual ele não podia ir. Alguns dizem que talvez pudesse ser uma enfermidade, mas isso não está claro no Salmo. Mas uma coisa nós sabemos: a razão dele não poder ir ao templo, prestar o seu louvor e a sua adoração ali, lhe trazia incômodo, lhe trazia tristeza, lhe trazia angústia. E é por isso que ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus. E essa sede é esse desejo de ser saciado, mas não é só uma saciedade física, é uma saciedade de governo. O que ele queria era que Deus, de fato, governasse a sua vida em todas as coisas. E quando ele fala do Deus vivo, é porque ele tinha outros opressores, outros inimigos que também tinham os seus deuses, que para nós são ídolos. Tinham os seus deuses, mas quando esse salmista diz assim: eu tenho sede do Deus, mas não é do teu Deus. Não são dos teus ídolos. Eu tenho sede, mas é do Deus vivo, do Senhor, de Jeová. E nós vamos ver que nós só podemos ansiar tal coisa, meus irmãos, para aqueles que estão e andam no Espírito. Nós não podemos esperar de uma pessoa que não seja salva ter em seu coração esse sentimento
de querer Deus porque eu quero Deus, eu quero andar segundo Deus. Isso é para aqueles que Deus já se revelou, Deus já se mostrou. Para aqueles que andam no seu espírito. Paulo vai escrever aos Romanos dizendo, porque os que são segundo a carne, ou seja, os que vivem, os que têm a mente voltada para aquilo que a carne deseja, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que vivem de acordo com o Espírito, ou aqueles que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, se eu ando conforme o que o Espírito quer, eu vou desejar aquilo que o Espírito quer para a minha vida. Agora, se eu for andar segundo a carne, eu vou desejar aquilo que a minha carne deseja. Mas o versículo continua. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aquilo que esse salmista procurava era vida e era paz. Mas aqueles que andam por saciar a sua carne, porque andam segundo a carne, o que terão é morte, como diz a palavra do Senhor. Depois nós vimos que esse salmista ele buscava com cuidado, com diligência. Por isso que infere-se que talvez ele pudesse ser um levita ou um sacerdote, alguém que estava em atividade, vamos colocar hoje na nossa linguagem, no seu ministério. E quando ele diz isso, não é que buscava Deus, ele se recorda do quanto isso era bom. No versículo 4, nós lemos, quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria, de louvor, com a multidão que festejava. Ou seja, nós vemos que aquele salmista realmente exprime com muita certeza a satisfação, a alegria que ele tinha de estar no meio dos seus irmãos, que ele tinha de estar no templo. Mas que agora ele estava distante, agora ele já não podia ir, e isso o entristecia. Como diz o brasileiro, a tal da distância dói, não é? A distância dói, e dói muito. E estar longe, não é, de um lugar que nós gostaríamos de estar, ou estar longe das pessoas que nós gostaríamos de estar perto, isso não é bom. Isso custa, não custa. Pelo menos a mim custa. E eu descobri uma coisa, que a distância também nos ensina muita coisa, não é? Não só dói, como também ensina. Mas há algo peculiar aqui nessa oração do salmista. Apesar dessa distância que ele estava do templo e de não poder fazer as suas peregrinações para lá estar, ele tinha uma certeza que Deus estava com ele. Meus irmãos, independentemente daquilo que nos sentimos longe, ou de quem possamos estar longe, ou até mesmo, às vezes, estar sozinhos fisicamente, há alguém que está conosco, e esse alguém é o nosso Deus. E isso impulsionava aquele salmista, isso trazia alento para ele. E depois, então, diante de toda essa tristeza, ele vai dizer à sua própria alma. É fácil nós dizermos aos outros, não é? É fácil. É fácil eu dizer às minhas filhas o que elas devem fazer. Agora, é desafiador quando nós temos que dizer a nós mesmos. E aqui o salmista nos ensina a dizer a nós mesmos. Porque a alma dele estava muito inquieta, estava muito perturbada. Porque ele estava aflito. E nos dias de aflição, são os dias melhores para nós dizermos à nossa alma: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus.
Eu não estou, minha alma, dizendo, querendo te enganar, para que você espere em uma outra pessoa que pode ou não fazer, que pode ser fiel ou que pode falhar. Eu estou te dizer para você esperar em Deus, um Deus que é fiel, um Deus que nunca falhou e que nunca falhará, um Deus que não mente. Eu estou dizendo para você descansar nesse Deus, repousar nesse Deus, no amor desse Deus, trazer à sua alma essa convicção. E é por isso que ele depois vai dizer, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Porque isso um dia ainda vai terminar, vai acabar e eu o louvarei. Mas depois, na seção seguinte, de versículos do 6 ao 8, nós vemos que esse salmista, mesmo na sua angústia, ele vai se lembrar de Deus. Versículo 6. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Ele diz à alma dele, ó minha alma, por que estás abatida? E depois disso, isso a Deus. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti. Senhor, a minha alma está muito abatida, eu estou muito triste. Mas eu lembro-me de ti. E como é importante lembrarmos de Deus. Nós estivemos ali uma semana no Teen Street e foi um desafio. Porque às vezes nós nos achamos novinhos demais, até quando nós somos submetidos a situações dessas. E vemos que se calhar já não estou tão novinha para algumas coisas. Mas enfim. Nós dormimos eram divididos, tinham muitos pavilhões, e no caso eu dormi com as meninas, não é? O pavilhão do Clay era muito longe de mim, e lá ele dormiu com os meninos, e eu nem faço ideia de quantas meninas tinham ali, só no meu pavilhão, acho que quase 1000 meninas que tinham ali do mundo todo. E as luzes se apagavam à meia-noite, em ponto, todas as luzes apagavam. Até meia-noite e um quarto tinha-se para ainda ajustar o alarme, essas coisas, os despertadores, e depois não podia haver mais barulho nem nada. E eu cheguei assim, a Laís estava dormindo do meu lado, e eu, olha, não é possível, a Laís está a ter febre. E eu ali já me vi aflita, porque o que eu ia fazer? Então, coloquei o termômetro, e ali, com a luz bem baixinha do telemóvel, comecei a medir a temperatura da Laís. Meus irmãos, quando chegou em 38,8, eu desliguei o termômetro. Eu desliguei porque senão eu ia ficar louca, desesperada. Eu desliguei o termômetro e me lembrei. Me lembrei de quando eu era criança, e eu tenho um problema com alergias de remédios, não é? Inclusive os antipiréticos que fazem descer a temperatura. Então, a minha mãe me colocava assim numa bacia, e depois de assim, um pouco maior, porque hoje eu sou grande, mas eu já fui menor do que isso. Eu já não cabia mais na bacia, então eu tinha que estar sentada na cama. Minha mãe vinha com uma toalha muito molhada e com muito álcool. Primeiro molha-se a toalha, depois deita-se o álcool. E ela fazia compressa em mim por toda a madrugada. E ela cantava um hino do nosso inário que dizia assim: Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. E era assim a madrugada toda. E eu lembrei-me disso, quando eu me vi com quase 1000 meninas, a luz apagada, sem muitos recursos, eu já tinha feito a medicação e não descia a temperatura, e eu falei assim, Senhor, da mesma maneira que o Senhor ficava comigo lá, para que eu não tivesse convulsões, há muitos anos atrás, esteja aqui comigo agora. Eu fui à casa de banho, molhei uma t-shirt da Laís, deitei álcool e passei toda madrugada a passar aquela t-shirt no corpo da Laís. E aquele período todo foi um período em que eu lembrei de Deus e das grandezas que Ele já tinha realizado. Não na minha vida só, na vida da minha família.
na vida do Clay, na vida da Isabela, na vida da Laís. E isso é um exercício, meus irmãos, no dia de lamento. Mas logo pela manhã aquela febre passou, mas algo dentro de mim estava muito mais fortalecido, que era o meu coração, a minha confiança em Deus. E é por isso que quando a gente vê o salmista dizer assim: o meu coração está cheio de lamento, essa angústia me causa dor, mas eu me lembro de ti, Senhor. O que ele está dizendo é que ele se lembra da graça de Deus, ele se lembra do cuidado de Deus, ele se lembra do poder de Deus, ele se lembra da fidelidade de Deus, ele se lembra do cuidado de Deus. E isso é um desafio para nós, meus irmãos, porque no dia de angústia, nós temos um Deus que nós podemos fazer memória dele, um Deus que não está morto, mas um Deus que está vivo, um Deus que ressuscitou, um Deus que tem promessa para a sua igreja. É desse Deus que nós nos lembramos no dia de aflição. O Jeremias vai escrever em Lamentações: disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Meus amados, nós não sucumbiremos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor sobre a sua vida não têm fim. E ele compara a tristeza dele, ele vai fazer aqui menção de outra metáfora. Ele vai dizer assim: essas águas, e ele vai usar aqui a imagem, um desenho da água, tão turbulenta, um mar tão agitado, é como se uma onda chamasse outra onda para cima de mim, e eu tivesse assim, constante aflição. É assim que ele compara a dor dele. Em outra versão, nós vamos ler os versículos 6 e 7. E ela vai dizer assim: o meu coração está profundamente abatido, e por isso eu penso em Deus, assim como o mar agitado ruge, e assim como as águas das cachoeiras descem dos montes Hermon e Mizar, e correm com violência até o rio Jordão, assim são as ondas de tristeza que Deus mandou sobre mim. Ele estava em profunda tristeza, em profunda provação, mas ele clama, pedindo ao Senhor o seu fiel amor de dia, e à noite a sua canção. Se nós lermos o versículo 8, ele vai dizer justamente isso: contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, o seu amor, e de noite a sua canção estará comigo. O salmista sabia de uma coisa, que o curso da vida dele estava nas mãos de Deus. E a pergunta que nós devemos fazer não é ao nosso irmão que está ao nosso lado, mas é a nós mesmos. Você realmente crê que o Senhor está no curso da sua vida? E que Deus tem poder para reverter qualquer tipo de situação? Irmãos, o curso da nossa vida está nas mãos de Deus. E Ele não deu apenas a nossa vida, olha, te dou vida. Mas Ele nos sustenta. Porque não é como alguns acreditam, como os deístas, não é? Que Deus até deu vida e criou, mas abandonou toda a sua criação. O nosso Deus não fez isso. O nosso Deus deu-nos vida e Ele é o nosso sustentador. E Ele nos deu vida para que nós a tenhamos e tenhamos em abundância. E depois, nós vamos ver aqui já na última sessão, direi a Deus, a minha rocha. Por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo, com uma ferida mortal, e meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus?
E algo que ele já tinha mencionado no versículo anterior, no 3, que nós lemos o mesmo final: onde está o teu Deus? Ele usa aqui mais uma comparação. Ele diz que aquelas palavras dos seus inimigos, dos seus opressores, eram tão afiadas, eram como se fossem cortantes, a ponto de atingir os seus ossos, a sua estrutura. Do tanto que aquilo ali mexia com ele. E eles perguntavam: então, onde está o teu Deus? E antes dele dizer tudo isso, está logo no princípio do versículo 9, ele diz em quem ele está alicerçado. Ele diz assim: direi a Deus o quê? A minha rocha. A rocha é esse alicerce. É isso que é aquilo que nos dá apoio. É uma fortaleza, é até utilizado como termo militar. É um lugar de refúgio, de segurança. É isso que é fortaleza. E ele vai dizer: Deus, ó Deus, a minha rocha. Ele está dizendo assim: ó Deus, em quem confio, em quem eu me refugio, em quem eu me protejo. Os meus inimigos estão aqui perguntar: onde está o teu Deus? E se te perguntassem hoje, meus irmãos, onde está o teu Deus? Se dissessem: Isabela, onde está o teu Deus? Clay, onde está o teu Deus? Gisele, onde está o teu Deus? E eu ia dizer muita coisa, mas a primeira coisa que eu ia fazer era cantar, que eu não sei cantar. Mas a Carolina disse: você é uma ótima cantora, não foi, Sara? Hoje de manhã? Falou, para você ver como criança é criança. Mas por quê? Porque quando eu era criança, havia um corinho que dizia assim: eu não vou cantar nada não, vou recitar. Ele perguntava: onde está o teu Deus? Aí depois respondíamos, não é? Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. E nós repetíamos aquele refrão por muitas vezes. E quando eu li esse versículo, onde está o teu Deus, é claro que a primeira coisa que me veio à mente, à memória, foi esse trechinho desse coro, esse refrão. Mas depois eu pensei: onde está o meu Deus? Ele está a governar, ele está a reinar, ele está vivo. Ele está a governar a minha vida. Ele está a governar a tua vida. Ele está a governar essa igreja, essa comunidade que se reúne nesse lugar. E é por isso, meus irmãos, que apesar de nós estarmos diante de um salmo de lamento, nós temos uma nota de triunfo. Quando aquele salmista diz assim: pois ainda o louvarei, porque ele é o meu Salvador e ele é o meu Deus. Se essa é a tua esperança, meu irmão, ela não é vazia. Podemos descansar nesse Deus. Mas eu quero encerrar com as palavras de Isaías, e tirei alguns versículos do capítulo 40, para nós respondermos: aonde está o nosso Deus? Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos notificou isso mesmo? Se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor
Quantos esperam no Senhor? Eu espero no Senhor. Isso é para nós, meus irmãos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.